Agora, qual é a única atitude para lidar com o crítico? Só tem uma atitude correta. Foi o que Davi fez no versículo 30. Fugiu dele, foi falar com outra pessoa. Permita-me dizer isso com toda clareza. Se você der atenção e ouvido aos seus críticos, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde o sono, você perde a saúde, você perde o foco. Deus não chamou você para gastar o seu tempo com os críticos. Deus chamou você para fazer a sua obra. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Terceira lição: um vencedor de gigantes é aquele que aprende a lidar com os seus críticos. Eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi, pastor Abdala, alguém se levantando para fazer algo relevante do reino de Deus que não tenha enfrentado críticas. Tem crítica que é positiva, quando o crítico chega para você com a intenção de ajudar você, dizendo o seguinte: olha, você está fazendo desse jeito, mas se você fizer daquele outro jeito, você terá mais êxito. Ele quer o seu bem. Mas há críticos que se aproximam para derrubar você. A intenção não é ajudar, a intenção é derrotar, é desestimular, é fazer você recuar. E o que é curioso, que o maior crítico de Davi não é nem mesmo o gigante Golias. O maior crítico de Davi é o Eliabe, seu irmão mais velho. E agora eu gostaria de dizer para você quando é que a crítica dói mais, porque às vezes ela dói sempre. Mas quando ela dói mais? Primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. É o chamado fogo amigo. É quando a crítica vem daquelas pessoas que fazem parte da sua família, da sua igreja, da sua comunidade, da sua parentela, da sua vizinhança, da sua empresa, das pessoas que deveriam remar a seu favor, estão remando contra. Segundo, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo e, não obstante isso, ainda nos criticam. Porque vejam vocês, se Eliabe era o mais velho, de 8 irmãos, o Davi era o caçula, significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, mas mesmo assim ele critica Davi, apesar de conhecê-lo. Tem gente que é mais incomodada pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Esses são os críticos que machucam mais. Mas em quarto lugar, a crítica dói mais quando ela é contínua, sem pausa, sem trégua. Olha a pergunta que Davi fez para ele no verso 29. Que fiz eu agora? Só fez uma pergunta. O que está por trás dessa pergunta aqui? Ele está dizendo o seguinte: ô meu irmão, quando é que você vai largar do meu pé? Quando é que você vai parar de me criticar? Vocês já perceberam que algumas pessoas parecem que têm um dom no ministério? Ministério da crítica. Você pode fazer tudo certinho o ano inteiro. A hora que você fizer uma coisa que desagradou, lá vem a crítica. Ela é contínua. Agora, a pior maneira de você se exaltar é criticar o outro. Porque quando você critica o outro, você está se colocando acima dele, como melhor do que ele. É um ato de egoísmo, de soberba, de arrogância. Quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? Ela dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o versículo 28. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Uai, mas o que é que Davi fez para Eliabe para ele estar irritado, irado, destemperado? Não fez nada. Mas então por que o Eliabe está irado? Ele está irado com a possibilidade de Davi vencer essa batalha, derrotar o Golias e ele não colher os lauréis da vitória. Desculpem-me dizer isso, não é fácil de dizê-lo, nem muito menos de ouvir. Nós, seres humanos, por causa do pecado, temos mais facilidade de chorar com os que choram
do que nos alegrarmos com os que se alegram. Tem gente que pode até lidar bem com o seu fracasso, mas não consegue lidar bem com a sua vitória. Porque na cabeça delas, elas deveriam ser honradas e não você. Esse era o problema de Eliabe. Mas ainda, sabe quando a crítica dói mais? É quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque veja você no verso 28, o que Eliabe vai falar para Davi. Ele diz assim: bem conheço, lá no finalzinho, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui para ver a peleja. Ora, isso é um juízo de valor. Isso é julgar o foro íntimo. Isso é dizer: eu conheço o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, você está aqui, ô Davi, é por pura maldade. Agora vejamos, ele tem razão na crítica? Por que Davi está naquele acampamento? Para que Davi está naquele acampamento? O que Davi foi fazer naquele acampamento? Entendamos isso. Davi, ao ir ali, ele está sendo muito humilde, porque ele poderia dizer para o seu pai assim: papai, o senhor está me pedindo para levar uns queijos e uns pães lá para os meus irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor sabe o que aconteceu na nossa casa? Que no capítulo anterior, capítulo 16, o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé com uma finalidade: ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel em lugar de Saul. Quando Samuel chegou, já viu de cara o Eliabe, o cara capa de revista, bonitão, sarado, uma coisa espetacular. Aí o profeta pensou: esse é o ungido do Senhor. Deus disse: não, vai devagar, profeta, você só está olhando o exterior. Esse guarda-roupa todinho aí é casca pura, só tem verniz. Nesse não. Passaram em fila todos os outros filhos de Jessé. Disse: não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse. Aí o profeta perguntou: mas acabaram os filhos? Disse: não, tem um caçula, mas o caçula não conta. O caçula está cuidando de ovelha. E o profeta disse: manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega esbaforido, cheirando ovelha, Deus disse para o profeta: esse aí pode entornar o azeite na cabeça dele. Foi ungido rei de Israel na presença dos irmãos, de toda a família. O Davi poderia dizer para Jessé: ô papai, sinto muito, papai, eu não posso mais ir lá naquele acampamento como office boy. Não dá mais, papai, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu sou rei agora, só não tomei posse ainda, mas já fui eleito, já fui escolhido. Eu agora preciso manter minha pose, eu preciso manter minha imagem. Não, o senhor arranja outro, eu não vou não. Portanto, quando Davi vai, ele não é presunçoso, ele não é maldoso, ele é humilde. Mas o crítico é capaz de ver uma virtude sua e dizer que essa virtude é um defeito. Ele é capaz de inverter os papéis. Mas em último lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem o propósito de humilhar você em público. Olha a pergunta do Eliabe a Davi no verso 28, confira aí comigo. Ele pergunta assim: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O que Eliabe está querendo com isso? Está dizendo para o caçula, porque filho, eu sou caçula, todos os irmãos acham que pode mandar nele. Tem caçula aqui também hoje? Não é mais ou menos assim? Eu acho que Eliabe está dizendo o seguinte: ô menino, recolha-se a sua insignificância, vê se enxerga, rapaz. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto, vem aqui querendo onde valentão, enfrentar um gigante que tem um exército inteiro fugindo dele. Quem é você, rapaz? Qual o propósito do Eliabe? Humilhar Davi em público. Agora, qual é a única atitude para lidar com o crítico? Só tem uma atitude correta. Foi o que Davi fez no versículo 30. Fugiu dele, foi falar com outra pessoa. Permita-me dizer isso com toda a clareza: se você der atenção e ouvido aos seus críticos, você perde a alegria, você perde a paz,
você perde o apetite, você perde o sono, você perde a saúde, você perde o foco. Deus não chamou você para gastar o seu tempo com os críticos. Deus chamou você para fazer a sua obra. Deus chamou você para vencer os seus gigantes.